Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Arthur aqui. Hoje é uma questãozinha do tema que a galera mais gosta, para não dizer o contrário, soluções. O pessoal treme nas bases com soluções. Muita gente acha muito difícil ter que trabalhar com aquele monte de equações, com as ideias de raciocínio, né? Tem a galera que gosta de resolver exercícios de soluções por fórmulas, tem a galera que gosta de usar a regra de três. Então, nessa questão, eu vou fazer pelos dois caminhos, vou te ensinar a resolver a questão e vou resolver ela pelos dois métodos. Então, vale muito a pena, né, se você é do time das equações, assiste para entender melhor com a equação e também para aprender por regra de 3. Eu acho que não tem problema nenhum aprender mais. Se você é do time da regra de 3, fica e assiste para você também aprender um pouquinho sobre as equações. Não tem nada demais em aprender mais, certo? Então, é química, vem comigo, depois da vinheta. Olha só, meu querido, o que nós temos nessa questão? Ó, vou lê-la com você toda e aí eu venho resolvendo ela. Foi encontrada nas águas do rio Paraopeba, atingido pelo rompimento da barragem de rejeitos da mineradora do Vale do Rio Doce, em Brumadinho, alta concentração de cromo, o que pode levar a interferências no metabolismo e efeitos mutagênicos na população que consome suas águas. Em duas etapas de análise das amostras, né, de água, foram preparadas soluções de óxido de crômio 3 e dicromato de potássio, na concentração 0,001 mol por litro. As massas de óxido de cromo e dicromato de potássio utilizadas no preparo ou para o preparo de meio litro de cada uma dessas soluções foram respectivamente. Então, galera, ele está falando com você o seguinte: vamos primeiro interpretar o enunciado. Eu vou começar a partir daqui, ó. Antes disso, é contextualização. Nós temos águas contaminadas. Em uma das etapas da análise de amostras de água, precisa utilizar para essas análises soluções de óxido de cromo 3 e soluções de dicromato de potássio. Então, você está lá fazendo análise, você pegou água do rio, levou para o laboratório de química e durante várias análises que são feitas, você vai precisar utilizar soluções, pegar um pouquinho da solução e pingar lá na aguinha lá do rio. Da solução de dicromato e de óxido de cromo. As duas em concentrações de 0,001 mol por litro. E a pergunta é a seguinte: você precisa ter essa solução pronta. Só que vamos supor que você é o responsável por fazer a solução, não é? Você é o técnico de química que vai resolver esse problema, vai fazer a solução. Você precisa identificar a massa, porque o preparo de solução, pessoal, é desse jeito. Bom, eu vou preparar meio litro, então eu pego meio litro de água, no caso destilada, coloca lá a água meio litro. Só que quanto que eu vou pôr desse meu óxido ou do meu dicromato para poder dar aquela solução na concentração de 0,01 mol por litro? Porque a gente não tem, né, balança de mol. Você não vai lá e coloca lá, ela vai te dar o resultado. Aqui tem 1 mol, aqui tem 2 mol. Não é assim. É por massa. Então, o ponto que você precisa compreender é o seguinte: você vai ter um recipiente. Esse recipiente ele vai ter 0,5 litros de água. Você vai ter que adicionar uma massa, tanto de óxido de cromo para fazer uma solução, quanto de dicromato de potássio para fazer a outra solução. De maneira que quando você adicionar essa massa, então você colocou a massa ali em meio litro de água, teremos uma solução aqui cuja concentração é 0,01 mol por litro. Válido uma solução de óxido de cromo e a outra do dicromato. É isso que ele quer que você faça. Só que olha só as diferenças. A unidade de concentração que eu tenho aqui, ó, é mol por litro. E ele quer saber a massa em meio litro. Então, a unidade que eu estou trabalhando, as grandezas são diferentes. Isso é o que dá brecha para você resolver por regra de 3. Então, eu vou fazer as duas soluções
por regra de 3 e por equação, para que você entenda e fique à vontade para escolher o caminho que você mais gosta. Primeira coisa que eu vou precisar então, galera, é o seguinte. Eu vou começar fazendo a questão com o óxido de cromo. Eu vou precisar da massa molar do óxido de cromo. Por quê? Porque eu vou ter que relacionar mol com massa. Então, mol com massa é a massa molar. De onde você tira essas informações? Da tabela periódica. Então, você vai consultar a massa de 2 cromos com a massa de 3 oxigênios e somar. É assim que a gente faz massa molar. Isso vai dar 152 gramas a cada mol. Ok. Então, num primeiro momento, eu vou resolver por regra de 3. Pessoal, o que eu estou observando aqui? Eu não quero trabalhar, eu não estou falando de mol por litro. Eu sei que se eu tiver a solução que eu quero, 1 litro, ela tem que conter 0,01 mol de cromato de potássio. Então, se eu quisesse fazer 1 litro da solução, eu teria que colocar 0,01 mol de óxido de cromo. Só que eu quero 1 litro da solução? Não, eu quero meio litro da solução. Então, quantos mols eu vou precisar de ter no meu óxido cromo? Você vai multiplicar, né? Meio vezes 0,001 e vai ser o valor do seu X. Eu já vou colocar aqui como uma potência de 10, só para você entender o que está acontecendo. Isso aqui, ó, é 10 a menos 3. Andei 1, 2, 3 vírgulas. Então, olha só. Olha como é que eu comecei a adiantar o problema. O meu problema inicial era, a solução que eu quero é 0,001 mol do óxido de cromo em 1 litro. Só que eu vou preparar 1 litro? Não. Então eu preciso converter esse cara para meio litro. E depois eu preciso converter esse cara para gramas. Por quê? Porque eu quero saber a massa que eu preciso colocar em meio litro. Então é só transformar a unidade. Eu transformei primeiro litro para meio litro. Eu tinha, né, unidade não, grandezas mesmo, quantidade. Eu tinha que adicionar 0,01 mol desse cara em 1 litro para ter a solução. Só que ele não pediu para 1 litro, ele pediu para meio. Então eu preciso adicionar essa quantidade de mol em meio litro de água para fazer a solução na concentração que ele quer. Só que não temos balança de massa, né? Perdão, balança de mol. Eu não trabalho com isso. Então aqui agora eu preciso passar esse mol para massa. Então, o primeiro ponto eu converti 1 litro para meio litro e depois eu vou passar o mol para massa. Como é que eu faço isso? Eu sei que aí eu vou fazer uso da massa molar. Vou fazer tudo por regra de 3 aqui. 1 mol do óxido de cromo 3 tem 152 gramas de óxido de cromo. Eu não preciso de 1 mol. Quanto que eu preciso de mols de óxido de cromo para fazer a solução? Eu preciso de 0,5 vezes 10 a menos 3 mols de óxido de cromo 3. Isso corresponde a quantas gramas? X. Quando você fizer essa continha, o seu X vai dar 0,076 gramas de óxido de cromo. Então, pessoal, é assim que você resolve por regra de 3. Você converte. Eu quero para 1 litro? Não, eu quero para meio litro. Então, eu vou converter. Era 0,01 mol para cada litro. Como eu quero meio litro, eu vou precisar, tá aqui, ó, 0,5 vezes 10 a menos 3 mols. Converti litro para meio litro, que era o que eu queria. A solução tinha que ter meio litro. Só que eu não tenho uma balança que pegue mol. Então, a balança pega massa. Então, eu preciso converter para saber qual é a massa que eu preciso. Então, eu tenho que adicionar 0,076 gramas de óxido de cromo 3 em meio litro de água para formar a solução que ele quer. Então, a regra de 3, ela te toma tempo.
mas ela permite entender melhor aquilo que você está fazendo, como você está desenvolvendo o exercício. Agora, se você quiser fazer por fórmula, você sabe que concentração é número de mols sobre volume. Então, a sua concentração, número de mols, é massa fornecida, massa molar, vezes o volume. Aí, com essa equação, você substitui tudo. Como assim, Arthur? Qual a concentração da solução que eu quero? A solução que eu quero é essa daqui, ó, 0,001 mol por litro. Qual é a massa que eu tenho que adicionar de um composto cuja massa molar é 152 gramas por mol em um volume de 0,5 litros? Então, quando eu coloco tudo aqui, eu estou te falando o seguinte: se eu tiver um composto com essa massa molar, quiser que a solução, de meio litro de água tenha essa concentração, a minha massa vai dar de 0,76 gramas de óxido de cromo 3. Então, com a equação, é na hora. Você substitui e pum, acabou, teve o resultado. Qual é o problema que eu vejo? Muitas pessoas usam as equações sem entender o que está acontecendo. Simplesmente coloca, põe lá o número que der, deu. E a pessoa não tem critério para poder saber se ela fez certo ou se ela errou. Tem problema? Tem. Se você não domina, é um risco que você corre. Agora não, Arthur, eu entendi pela regra de 3, eu entendi, mas na equação eu ganho tempo da minha prova, eu faço mais rápido. Cara, se você acompanhou, se você gosta e domina, faça pelo jeito mais rápido, não tem problema. Agora, se você é meio inseguro, se você não é bom em decorar em fórmula, se esse monte de fórmula que tem aí junto com as outras que a gente tem para soluções se te confunde, faz por regra de 3. Você perde um pouquinho do seu tempo com os exercícios ali, mas você acaba acertando a questão. Então, sabemos que devemos adicionar essa quantidade em meio litro de água para poder obter a solução que a gente quer. A letra A não é, a letra B não é, a letra D não é e a letra E também não é. A gente já matou a questão só com o primeiro. Fez a primeira solução, você já elimina a questão e já dá a letra C. Eu vou fazer com você da outra solução, também por regra de 3, também pela equação, porque eu não quero só te dar gabarito, né? Gabarito você entra no site da FJF e baixa. Eu quero te ensinar a fazer isso aqui. Então, mudei o slide, qualquer coisa depois você pausa o vídeo, volta e acompanhe, que agora eu vou fazer aqui, ó, para você com o cromato de potássio. Mesmo padrão, eu vou precisar da massa molar desse camarada. Então, vou pegar aqui que eu já deixei adiantado. A massa molar dele ela é de 294 gramas por mol. Ok, então eu vou fazer primeiro por regra de 3. O que eu tenho? Ele quer que eu meio litro de solução nessa concentração, que é por litro. Então, num primeiro momento, eu não quero para 1 litro, eu quero para meio litro. Então, o número de mols, você vai ver que vai dar o mesmo número. Por quê? Para 1 litro de solução, eu preciso adicionar 10 a menos 3 mols de cromato de potássio. Arthur, de onde veio esse 10 a menos 1? 10 a menos 3? Veio daqui, ó. 1, 2, 3. Então, a concentração de 10 a menos 3 mol por litro. Então, são 10 a menos 3 mol a cada litro. Eu não quero fazer 1 litro, eu quero fazer meio litro. Quanto que eu vou ter que adicionar? X. O seu X, 0,5 mol, vezes 10, perdão, a menos 3 mol de dicromato de potássio. Então, mol de dicromato de potássio em meio litro de água para você fazer a sua solução. Só que, de novo, não tem balança para mol, a gente tem balança para massa. Então, eu não vou trabalhar com mol, eu preciso ir para o segundo passo, igual eu fiz no exemplo anterior, que é converter mol para massa. Eu vou fazer também por regra de 3.
eu sei que 1 mol de dicromato de potássio possui 294 gramas. Só que eu preciso utilizar 0,5 vezes 10 a menos 3 mol. Isso corresponde a quantos gramas? X. Quando você fizer a sua continha, você vai achar um valor de 0,147 gramas de dicromato de potássio que você precisa adicionar em 0,5 litros de água para que você tenha a solução na concentração de 0,01 mol por litro. A gente já sabia, né, que tinha que ser esse valor, a questão já estava feita, mas aí a gente realmente confirmou isso. Então, se você quer uma solução com a concentração de 0,01 mol por litro, e você quer fazer meio litro da solução, você precisa adicionar essa massa de dicromato de potássio. E pela fórmula, como que a gente faz? Mesma coisa. Concentração é número de mols sobre volume. Então, a concentração, número de mols, é a massa fornecida sobre a massa molar vezes o volume. A concentração da solução que eu quero é 10 a menos 3. De onde veio? Daqui, ó, 0,001 mol por litro, igual a massa que eu vou precisar adicionar para que a minha substância, que tem uma massa molar de 294 gramas por mol, em um volume de 0,5 litros, quando eu fizer essa continha, eu vou achar 0,147 gramas de dicromato de potássio, que eu preciso adicionar em 0,5 litros de água para que essa solução tenha a concentração de 0,01 mol por litro. Beleza, galera? Então aqui eu fiz para você pelos dois caminhos. Fiz pela regra de 3 muito explicadinho, coloquei direto na fórmula e obtive o resultado. Você fique à vontade. Escolha aquele que é mais fácil para você, aquele que te dá mais segurança. Beleza? Eu fiz questão de deixar os dois aqui. Eu vou deixar, não sei se aqui em cima vai caber pela edição do vídeo, do lado, eu vou deixar para você aqui, em algum lugar, quando eu for editar o vídeo, o meu Instagram. Por que eu estou fazendo isso? É um convite para você ir lá e conhecer meu Instagram. Porque lá eu faço trabalho de mapas mentais e de resumos de conteúdo. Tem quiz, toda semana tem uma perguntinha, tem vídeo de experimentos, a galera é doido para ver as coisas explodindo, pegando fogo, várias reações. Lá no meu Instagram eu divulgo esse tipo de conteúdo. Então, por favor, dá um confere, tem certeza que tem muitos resumos e mapas mentais de conteúdo que vão te ajudar. Eu vou te pedir o que todo mundo pede. Por favor, considere se inscrever no canal, se está te ajudando. Deixa um like aí, comenta, tem alguma coisa, tem dúvida com soluções, quer fazer algum pedido? Comenta. Porque quando você curte, tanto aqui como no Instagram, por favor, confere lá e curte o conteúdo se você achar legal. Quando você interage comigo, as redes sociais, YouTube e Instagram, entende que é legal e o conteúdo ajuda mais pessoas e ele divulga cada vez mais para mais pessoas. Beleza? Então, muito obrigado pela atenção, espero ter te ajudado. Bons estudos e valeu!